Olá, mulheres do útero, estamos de volta com o nosso quarto podcast e hoje nós iremos continuar abordando a vida de mulheres que revolucionaram a sociedade de várias maneiras. Ela nasceu em 1792 em Feira de Santana, no estado da Bahia, e, segundo sua biografia, ela teve uma infância tranquila e feliz até a morte de sua mãe, que foi quando ela teve que passar a cuidar dos dois irmãos mais novos e, consequentemente, né, ela ter que seguir fielmente o modelo de condição feminina socialmente imposto naquela época. Isso, Luara. Entretanto, Maria Quitéria, ela não se conformou com a condição de vida que ela passava a ter, né, na época. E em 1822, ela foi até o pai pedir uma autorização para se alistar aos partidários e lutar contra os portugueses. E, né, como esperado do comportamento de um homem, e principalmente de um homem daquela época, ele não permitiu. Mas ela não aceitou e foi bem rebelde para uma mulher daqueles tempos. Ela teve um plano, que foi se vestir e se fingir de homem. Um plano que dá para ter uma ideia, né, de como a figura estética feminina não é levada a sério com dignidade da sociedade. E o patriarcado socializa e estimula esse estereótipo de vestimenta feminina frágil para manter a ordem social de privilégio que eles têm, para criar papéis sociais, papéis hierárquicos de comportamento na sociedade. Por mais bizarro que seja esse plano, ele deu certo durante 2 semanas. Quando descobriram que o sargento Medeiros era, na verdade, uma mulher, várias foram as contestações dos militares, né, enquanto homem. Porém, como Quitéria era habilidosa com as armas e tinha disciplina, o major considerou um herói pelo favor que ela fez na independência da Bahia e não a expulsou do grupo. E Maria Quitéria Medeiros, ela não é só considerada uma revolucionária por ter lutado a favor da independência do Brasil. Depois desse fato, ela criou um grupo militar formado apenas por mulheres guerreiras que lutaram contra os portugueses pela defesa da Foz do Paraguaçu. Isso aconteceu depois da independência do Brasil, ou seja, depois da independência, depois desse fato ter ocorrido, alguns grupos de portugueses ainda permaneceram no Brasil, lutando contra os brasileiros, contra os militantes que lutaram a favor da independência. Então, tinha esses pequenos grupos que ainda forçavam essa guerra, enfim. E elas venceram essa guerra e Maria Quitéria, ela tornou-se a heroína da independência, não só da independência do Brasil, como também da Foz do Paraguaçu. E, além de vencer em todas essas batalhas militares, Quitéria Medeiros foi admitida ao Batalhão dos Voluntários de Dom Pedro I e tornou-se a primeira mulher a assentar a praça numa base militar. Maria Quitéria de Medeiros, ela ela foi uma mulher que, como muitas outras, né, até mesmo nos dias atuais, ela teve que mostrar o dobro de habilidades para poder entrar em ambientes ditos masculinos. E isso perdura até hoje. Tipo, mulheres se esforçam, têm que estudar, trabalhar o dobro do que um homem para poder ser minimamente respeitada na sociedade. Infelizmente, né, Luara? Mas então, a próxima mulher igualmente revolucionária e que também lutou contra os portugueses na independência foi Maria Filipa de Oliveira. Conhecida por ser a heroína negra da independência, ela é mais uma das mulheres revolucionárias e heroínas que não tem visibilidade e espaço nos livros de história atualmente, né? Mas segundo as pesquisas que a gente fez aqui, Maria Felipa de Oliveira ela é bastante conhecida pela população da ilha de Taparica, que fica no estado da Bahia, que foi o local onde ela nasceu. Isso, e segundo relatos da população da ilha, Maria Filipa ela liderou um grupo de mulheres e homens de diferentes classes e etnias que construíram uma trincheira na praia do litoral para dificultar a entrada dos invasores portugueses. E é maravilhoso, né? Sabe que uma mulher negra e pobre lutou tanto pela independência do seu país e posteriormente também por melhorias, reivindicou direitos e, ao mesmo tempo, é revoltante que não tenha uma comprovação documental de uma mulher tão importante para a história do Brasil. Tudo que falamos aqui sobre ela, sobre Maria Filipa de Oliveira, veio de relatos da população da ilha de Taparica que, felizmente, tem conhecimento e orgulho do papel dela para a história do nosso país. Mas na internet, se alguém ficou interessado, tem alguns blocos de fácil acesso que pode conter a história dela e outros relatos e vale a pena pesquisar sobre uma mulher tão importante. E por último, e não menos importante, vamos colocar Leoninda Daltro, mais uma baiana nascida em 1860
Leoninda foi uma das mulheres mais importantes para a emancipação dos direitos básicos das mulheres. Isso, e além de lutar pelos direitos civis das mulheres, Leolinda também era um indigenista, ou seja, ela lutava pelos direitos dos índios, para que eles fossem incorporados e aceitos pelo resto da sociedade. Entretanto, ela usava um argumento para essa inclusão, para que acontecesse essa inclusão de forma democrática e digna e respeitosa, que era que os índios eles tinham direito de manter as suas práticas culturais de forma livre, sem serem discriminados, sem serem julgados. E como você disse, Rose, ela realmente percorria todo o Brasil, durante toda a sua vida, na verdade, ela focou nisso sendo professora, né? E ela não criou os 5 filhos, e imagina naquela época uma mulher ter filho e não criar, porque o homem sempre foi aceito, né, que ele tivesse filhos e que ele não estivesse preparado para criar, ou não tivesse condições, ou não quisesse. Sempre foi aceito naquela época e hoje em dia também, mas para uma mulher é sempre esperado da sociedade que ela crie seus filhos, que ame incondicionalmente, que largue todas as suas metas para cuidar do seu filho e desempenhar o papel de mulher que a sociedade espera. E ela não fez isso. E isso é um dos motivos, né, pelo qual ela era chamada de a mulher do diabo. Enfim, esperado. Leoninda, pelas pautas que ela levantava, sofreu muita perseguição tanto da igreja quanto dos proprietários de terra. E, porém, sendo ela forte, ela se manteve firme na sua luta e, se mantendo firme, ela conseguiu fundar o Partido Republicano Feminino. Leoninda, ela passou por muita dificuldade durante toda sua vida e história. Porém, ela se declarou uma mulher feliz ao saber que o voto feminino havia sido instituído em 1932. E por hoje é isso. Esse foi o nosso quarto podcast e no próximo podcast abordaremos mais pautas sobre mulheres que foram influentes e que são influentes na história que estamos construindo hoje.